Olá pessoal, vamos gravar uma videoaula aqui sobre determinação e herança relacionada ao sexo. Nós vamos falar dos mecanismos de determinação do sexo e vamos falar das heranças relacionadas ao sexo, ou seja, heranças de características cujos genes estão nos cromossomos sexuais ou que não estão nos cromossomos sexuais, mas que se expressa de forma diferenciada entre machos e fêmeas, tá? Essa videoaula aqui é gravada no âmbito da disciplina genética animal. Então vamos buscar também exemplos que trabalhem mais com animais do que com humanos e plantas, tá? Pois bem, essa determinação do sexo, né, sempre causou muita curiosidade, né? Por que alguns casais, né, tinham mais meninas do que meninos? Por que alguns animais também deixavam mais descendentes masculinos e femininos? Outros deixavam proporcionalmente mesmo número de descendentes machos e fêmeas, né? E hoje em dia, depois que foram vários anos de estudo para entender melhor todo esse processo, né? Inclusive tinham teorias completamente bizarras sobre como é que se determinava o sexo, sobre como era o processo reprodutivo como um todo, né? Depois, obviamente, a gente entendeu tudo isso com as pesquisas que foram feitas, né? E a gente sabe que em humanos, por exemplo, como está ilustrado aqui, a determinação do sexo é por cromossomos sexuais, como em todos os mamíferos, né? Sistema XY. E esse fato de ter casais, né? Então aqui está ilustrado aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever com essa caneta. Tá bem ruim. Tá, foi. 6 descendentes, aqui ó, 5 meninos, um menino e 5 meninas, né? Mas aqui ó, se a gente aumentar o tamanho da amostra, aquela probabilidade esperada de 50% meninos e 50% meninas se aproxima muito mais, né? Então nós temos aqui ó, 55 meninas e 45 meninos, tá bom? Eu sou de uma família de 15 filhos, né? Então a amostra para humanos é uma amostra fantástica, né? E lá na minha casa, né, nós somos 8 homens e 7 mulheres, né? Então se você é filho aí de famílias que tem só meninos ou só meninas, né? É só aumentar o tamanho da amostra que o número observado se aproxima do número esperado segundo o mecanismo correto, né? Nesse caso aqui, o mecanismo correto de determinação de sexo. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o número de meninos e meninas nascidos na maternidade de Campinas entre 84 e 93. Entre gêmeos, né? Os masculinos foi 711 e o feminino 728. Olha, se aproximou muito aqui, 1.439 nascimentos. Em partos únicos, né, o número de meninos foi 750, o número de meninas 765, também se aproximou muito, né? Então, em amostras grandes, né, se aproximam os valores observados, se aproximam muito dos valores esperados, com certeza. Então, entre os mecanismos de determinação do sexo, a gente vai discutir aqui os mecanismos por cromossomos sexuais, balanço gênico a gente não vai discutir. A gente vai discutir haplodiploidismo, os efeitos ambientais também têm influência na determinação do sexo, os ginandromorfos, né, e o efeito de genes, né, de hormônios e genes que não estão propriamente nos cromossomos sexuais, mas que influenciam também na determinação do sexo, na herança relacionada ao sexo. Começando então com os cromossomos sexuais, o mais comum aí, né, o sistema XY, que é comum em mamíferos, né, na espécie humana e nos outros mamíferos. Esse é o que mais a gente usa como exemplo. Então os machos ele vai ter duas vezes nas suas células, né, duas vezes o número de cromossomos autossomais e os cromossomos sexuais X e Y, e as fêmeas vão ter duas vezes os autossomais e o XX. Portanto, as fêmeas só produzem gametas com a metade dos autossomais, ou seja, A, e 1x. Então as fêmeas a gente chama elas de homogaméticas, né? E o macho pode produzir esse espermatozoide aqui com a metade dos cromossomos autossomais e X, ou a metade dos autossomais e Y, né?
No caso de humanos aqui, né, a gente tem 22 pares de autossomais, então 2A dá 44 e A dá 22. Né? Então, em mamíferos, quem determina o sexo é o macho. Então, se for um espermatozoide com X ou um espermatozoide com Y, né, a gente faz a determinação do sexo. Inclusive isso aqui, pessoal, em bovinos, né, em outras espécies, principalmente em bovinos, já é usado comercialmente, né? Consegue-se sexar o espermatozoide, né? Então a gente vai ter aqui o espermatozoide bovino, que vai ter o número autossomal de bovino, mais X, ou a gente vai ter aqui o espermatozoide lá do bovino, com o número de autossomais, mais Y. E se eu, se eu trabalho produzindo leite, né, eu quero que nasça fêmeas, então eu vou fecundar vou inseminar as minhas fêmeas com esse tipo de espermatozoide. Esse sêmen a gente chama de sêmen sexado para X. Se eu trabalho com a produção de carne, o macho ele ganha mais peso que a fêmea, então eu vou querer aqui mais machos, né? Então eu vou inseminar as minhas fêmeas com o sêmen sexado para o cromossomo Y, tá? Então tem várias estratégias que podem ser utilizadas comercialmente. Em alguns insetos, como percevejos, gafanhotos, baratas, e nesses insetos desse gênero Protenor aqui, né, a gente também tem um sistema por cromossomo sexual. Só que é o chamado sistema XX, X0, tá? Então, os machos, ele vai ter nos seus gametas a metade do número autossomal mais o X, ou somente a metade do autossomal, que a gente chama de o X0, né? O X0 é o zero, né? E as fêmeas vão produzir só um tipo de gameta, que vai ser a metade do autossomal mais o X, tá? Para ilustrar aqui, deixa eu ver se eu chego lá com essa caneta, com esses insetos desse gênero aqui, ó. As fêmeas, então, elas vão ter o número autossomal mais o X, né? Isso aqui é a célula completa do indivíduo. Mas quando ela formar a gameta, ela vai ter aqui o número autossomal e o X. O macho vai formar a gameta somente com o número autossomal, que é o chamado A mais 0, ou com o número autossomal mais o X. Tá? Então, se fecundar esse aqui, como esse primeiro exemplo, ó, vai dar um macho, né? Que ele vai ter o número autossomal com X e o outro 0. Tá? Se fecundar com esse aqui, né, a gente vai ter o número autossomal mais X, o número autossomal mais X, que é o 2AXX. Tá bom? Então, é semelhante ao sistema de determinação do sexo por cromossomos sexuais em mamíferos, só que aqui, em vez de ter X e Y, você tem X e nada, X e 0. Né? Em aves, também é um sistema por cromossomos sexuais muito parecido com o mamífero. A única diferença é que é o contrário, né? A fêmea, nesse caso, é o heterogamético. No caso de mamífero, o macho é o XY, é o heterogamético. No caso de galinha e outras aves, a fêmea é heterogamética e o macho é o homogamético. Então a gente vai ter aqui entre os machos a metade dos autossomais mais Z, e as fêmeas vão produzir dois gametas, ó, a metade do autossomal mais Z e a metade do autossomal mais W. Tá? Então, nesse caso aqui, quem determina o sexo é a fêmea. Né? Se fecundar um óvulo que tenha A mais Z, né, vai dar ZZ, ZZ é o macho. Se fecundar o óvulo que tenha AW, né, vai dar ZW, ZW é a nossa fêmea, tá bom? Então esse sistema é encontrado em aves, em mariposas, em alguns anfíbios e em alguns peixes também. Tá, eu botei aqui algumas curiosidades, pessoal, principalmente em aves, tem bastante coisa interessante assim, né? Aqui, ó, a influência de hormônios masculinos ou femininos e a influência também de outros genes. Olha que caso interessante aqui, em galinhas, tá? Ó, em alguns casos, o macho geneticamente determinado é influenciado pelos hormônios femininos ou vice-versa, ou a galinha pelos hormônios masculinos, né?
Um caso extremo é citado na literatura em que uma galinha botou inúmeros ovos férteis durante o estágio inicial de sua vida, mas depois, devido a uma doença nos ovários, deixou de produzir hormônios inibidores de testículos. Olha aqui, tá? Em consequência, eles se desenvolveram, passando a galinha a apresentar os caracteres masculinos, terminando sua vida como pai de vários pintinhos, tá? Então, a galinha que virou galo, né? É interessante porque a parte mais externa do aparelho reprodutor das galinhas é muito parecido, das aves, né? Muito parecido com o macho e a fêmea. E esses testículos que estavam atrofiados lá, por influência hormonal, eles se desenvolveram e passaram a produzir sêmen. Como a parte externa é muito parecida, ela conseguia copular, né, e fecundar outras galinhas e produzir pintinhos. Passou a ser um galo. E pode acontecer o contrário também, pessoal. Pode acontecer casos de galos que botam ovos, né? Que pode estar relacionado ao fato de serem hermafroditas ou de andromorfos. A gente vai falar do gênero andromorfo. Eu botei esse link aqui para vocês, quem quiser ver lá no YouTube. Não sei se é YouTube ou um outro link. Esse galo aqui, ó, o cara lá chamou o galo de Chico, tá? É um galo que põe ovos, tá? Então ele filmou esse galo, né? E lá eles discutem esse caso, é bem interessante também, uma curiosidade aqui sobre essa questão. Então pode ser um andromorfo, pode ser um hermafrodita aí que no caso ele tem partes masculinas e tem partes femininas, tá? Nessa linha de influência de hormônios e de outros genes também, a gente tem um caso interessante em cabras, né? Em cabras, a gente tem tem o sistema de determinação do sexo por XY, né? Então a fêmea é XX e o macho é XY, é mamífero, tá bom? Só que a gente tem esse gene P, que é relacionado com os chifres, tá? Então o P traço é o caráter que a gente chama de mocho, tá? Mocho é a cabra sem chifre. E o Pzinho é a cabra com chifres. O bode ou a cabra com chifres, tá bom? Então aqui, ó, Pzão é o mocho. Pzinho, heterozigoto, também é mocho. E o único que tem chifre é o Pzinho, é o chifrudo, tá bom? Só que as fêmeas aqui mochas, com esse genótipo Pzão, ó, são 100% estéreis, tá? Os machos também com esse genótipo Pzão, ó, 60% são estéreis, só 40% é fértil, tá? Se ele tiver o Pzão aqui no heterozigoto, tanto as fêmeas quanto os machos são férteis. E os chifrudos são todos férteis, tá bom? A questão é que esses animais aqui que são heterozigotos férteis, Pzinho, né? Quando cruzam, vai ter um percentual aqui de 3/4 Pzinho, né? Sendo que 2/4 vai ser fértil, né? Então a gente vai ter aqui 1/4 Pzão estéreo para 2/4 Pzinho para 1/4 Pzinho, tá bom? Então esse alelo aqui ele fica meio escondido aqui no heterozigoto, né? Esse alelo dominante aqui, e ele pode se manifestar a qualquer momento, diminuindo a fertilidade do rebanho de cabras. Então é problema esse negócio aqui. Outro caso interessante é em tilápia. Tilápia é um sistema bem interessante de determinação de sexo, com influência de genes e tal, mas a curiosidade interessante aqui é que pode se fazer, né, comercialmente a reversão sexual. Como é que é feita essa reversão sexual, né, em tilápias? É usado hormônio, tá vendo aqui? 40 a 60 miligramas desse hormônio por quilo de alimento, então bota na ração, tá? Fornecido aqui por 3 a 4 semanas, tá? E aí você reverte as fêmeas para macho, tá bom? A tilápia é um peixe criado no mundo todo, inclusive é um problema até ambiental, quando invade aí os rios, os lagos, né? Ela é de origem africana, e quando você está criando ela comercialmente, eu boto aqui no tanque, então eu boto um número aqui de tilápias compatível com o espaço e compatível com a alimentação que eu vou usar. Eu vou engordar esses peixes e comercializar, inclusive é uma carne muito procurada, com um bom valor agregado.
Só que quando aqui tem machos e fêmeas, eles reproduzem, povoam isso aqui numa enormidade, reproduz demais, deixa um grande número de descendentes. E aí, esse ambiente, né, esse espaço e essa quantidade de ração que você está fornecendo não é suficiente para eles crescerem. Então, ficam peixes pequenininhos, com baixo valor de mercado, e você não consegue comercializar esses peixes. Então, qual a solução? A solução é sexar ao nascimento e você comprar só o macho que ganha mais peso. Então, é interessante comprar os machos, né? Ou usar essa estratégia de usar os hormônios. Então, usa os hormônios na ração, eles comem, ocorre uma reversão de fêmea para macho, então eles não vão reproduzir, eles vão ganhar mais peso e você vai conseguir produzir e ter maior lucro. Então, o percentual aqui de reversão varia aqui, ó, chega a 95%, variando aqui de 80% a 90%. E os estudos mostram que parece não haver dano ao consumidor, né? Porque você fornece essa ração só naquela fase de alevino, né? de peixe jovem, depois você não fornece essa ração mais por hormônio, né? Então passa um período longo até não me lembro quanto que é o ciclo de produção de peixe, mas sei lá, 6 meses ou mais um pouco, até chegar ao mercado do consumidor. Então, os estudos que já foram feitos não mostram problemas com relação a esse uso de hormônios aqui. Mas é uma curiosidade também bastante interessante, tá? A aplodiploidia, né, é o que ocorre nas abelhas, nos tripes, né? E a gente sabe que o zangão, o macho, né, ele é um haploide. Aqui, ó, x igual a 16. A rainha, ela é 2x igual a 32, ela é diploide. Esse zangão aqui, quando reproduz com a rainha, forma ovos fertilizados. Esses ovos fertilizados só vão dar fêmea, tá bom? Quando eles são alimentados com um alimento convencional, ele vai produzir a operária, tá? E quando ele é alimentado com geleia real, isso aqui a gente chama que é um efeito epigenético, né? É a alimentação influenciando na expressão da genética do indivíduo, tá? Vai dar a rainha. Essa rainha aqui, quando produz os ovos que não são fertilizados, né, esses ovos X aqui, vai produzir o zangão. Então, o zangão é originário de um óvulo produzido pela rainha não fertilizado. É como se fosse um gameta voador, né, que vai participar desse processo reprodutivo. Sim, o ambiente também pode influenciar na determinação do sexo. A gente sabe que jacarés, tartarugas, né, eles botam os ovos e, dependendo da temperatura que esses ovos forem submetidos, podem levar à formação de machos e fêmeas. Aqui, ó. Em jacarés, a alta temperatura produz machos, a baixa temperatura produz fêmeas, a temperatura intermediária produz proporções semelhantes de machos e fêmeas. E temperaturas altas, né, pode ocorrer a produção de outros tipos, né, como por exemplo de hermafroditas. Tá? Os ginandromorfos, né, são indivíduos que têm parte do corpo masculino e parte do corpo feminino. Tá? Tem bastante exemplo aí na rede, a gente acha, de pássaros. Né? Essa aqui é um pássaro que a gente chama de saí, eu acho que é saí verde. Tá? Então percebo que o macho é essa parte azul com essa cabeça preta, tá? E a fêmea é toda verdinha aqui, sem essa máscara preta, tá? Então esse aqui é um indivíduo que tem um ginandromorfo bilateral, né? Que tem metade do corpo macho e metade fêmea. Esse aqui, se não me engano, é o cardeal do norte, né? Não é do Brasil, mas ele tem também, foi um pássaro fotografado que tinha metade do corpo macho, metade do corpo fêmea, né? Em animais de produção, tem um exemplo muito interessante de ginandromorfo, né? Quando ocorre aqui em bovinos, não é muito comum a gestação gemelar, né? Nascer um macho e gestar um macho e uma fêmea. É mais raro que humano, eu diria. Mas quando ocorre e essa gestação gemelar, um macho e outra fêmea, ou seja, são indivíduos dizigóticos aqui, eles estão unidos aqui pelo cordão umbilical e compartilham essa região aqui, né? Que ocorre essa fusão das membranas da placenta e dos vasos sanguíneos. Tá? Então, por essa circulação aqui do sangue entre o macho e a fêmea,
leva por questões hormonais, né, leva a problemas principalmente para a fêmea, tá bom? Então a fêmea, geralmente elas são intersexuadas, pode acontecer, né? A gente chama isso na roça, no meio rural, a gente chama de vacas maninhas, elas são estéreis, né? A genitália externa dela é do tipo feminino, né? E os órgãos internos se assemelham aos machos, ou seja, não tem útero, não tem ovário. É como se fosse uma vagina que chega no ponto e um ponto cego ali no final e ela acaba, tá? Então às vezes o criador tá com um animal cuidando dele, né? Um animal filho de um pai, uma mãe excepcional. E quando chega ali na idade reprodutiva, só que ele vai perceber, ele já gastou bastante dinheiro criando esse animal, que ele vai perceber que é um animal infértil. Os machos geralmente não tem problema, mas as fêmeas ocorrem, é bem comum isso aqui. A gente pode botar na rede aí que vocês vão achar um monte de exemplo. Vacas maninhas, como diagnosticar, né? Pois bem, pessoal, essa primeira parte então foi a parte de determinação do sexo. Eu vou parar a gravação aqui para não ficar um vídeo muito grande e vou seguir a partir daqui falando da hereditariedade em relação ao sexo.